Olá, meus amigos. Neste vídeo eu quero falar a respeito da resolução do Donald Trump de mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e a repercussão que isso teve na ONU, a postura que a ONU adotou a respeito desse assunto no dia 21 de dezembro e também no dia 25 de dezembro, na missa que o Papa celebra todos os anos, em homenagem ao Natal, a fala que ele teve também a respeito da cidade de Jerusalém desse tema. Muito bem. Então, foi notícia que a maioria das pessoas acompanhou que o Donald Trump fez um discurso fazendo uma proposta de mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Por causa disso, muitas pessoas começaram a falar a respeito dele, algumas pessoas falando a respeito que ele seria a profecia do rei Ciro, da Pérsia, que Isaías 45 profetiza, que ele mandou reconstruir a cidade de Jerusalém, fazendo uma comparação dessa forma também. Eu quero dizer realmente que eu acho que é um pouco exagerado essa posição de dizer que Donald Trump seria um novo Ciro, por exemplo, tá? Realmente ele foi usado por Deus nesse aspecto de trazer Jerusalém para o centro das discussões. Então, agora, por causa dessa situação, a Liga Árabe também se reuniu na Turquia, em Istambul, e particularmente o presidente da Turquia, Erdogan, ele é uma pessoa que tem se levantado e tem se colocado de maneira mais firme e liderou esta conjunção dos países árabes para também rejeitar essa postura dos Estados Unidos de trazer a embaixada para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital. E o presidente Erdogan da Turquia, ele também então fez uma seguinte proposta, um reconhecimento de Jerusalém como capital do futuro Estado palestino, juntamente com esses 50 países da Liga Árabe, então fazendo essa proposta. E claro, então há uma colocação de Jerusalém no centro das atenções, porque não somente os Estados Unidos e alguns outros poucos países também reconhecendo a capital Jerusalém como capital de Israel, mas também como o presidente turco está tomando essa posição junto com a Liga Árabe também. Então, para haver uma resolução do conflito, vai haver que as nações vão ter que se reunir para, então, tomar essa decisão. Nesse sentido, então, dia 21 de dezembro, agora do ano de 2017, houve uma reunião na ONU e uma votação a respeito da rejeição à medida dos Estados Unidos de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E foram 193 nações, 128 votaram contra a mudança da embaixada dos Estados Unidos. Tiveram 35 abstenções, 9 favoráveis, quer dizer, então uma ampla maioria rejeitando essa mudança dos Estados Unidos para o reconhecimento da capital de Israel como sendo Jerusalém. Então, nesse sentido, também no dia 25 de dezembro, eu falei a respeito do tema na abertura desse vídeo aqui também, que o Papa fez essa mesma proposta na sua reza lá, de orar pela paz em Jerusalém, e a direção que o Papa teve, e a proposta que ele fez ali durante essa missa que foi rezada então na época do Natal, ele fez a proposta da solução de dois estados, com capital Jerusalém dividida entre ambos os estados, que é, na verdade, a proposta que existe nas nações de maneira geral. Eu tinha mencionado em outros vídeos que essa resolução da ONU aconteceu em novembro de 1947. A partilha da Palestina, 29 de novembro de 1947, a ONU se reuniu depois da Segunda Guerra Mundial para fazer a partilha da Palestina, para que ao terminar o mandato britânico ali na terra da Palestina, então existisse um Estado de Israel em reparo aos danos da guerra, com mais de 6 milhões de judeus mortos pela Alemanha nazista. Então, isso começou a acontecer a partir de 14 de maio de 1948, só que as nações árabes, eu falei isso em outros vídeos, as nações árabes se reuniram e fizeram guerra contra Israel. Diversas guerras foram feitas e nessas guerras Israel venceu essas guerras e ampliou seu território. Então, ao invés deles destruírem e impedirem a existência do Estado de Israel, ao contrário, Israel se multiplicou. Fez uma triplicação do seu território, e particularmente na Guerra dos 6 Dias, de 5 a 10 de junho de 1967, quando houve essa Guerra dos 6 Dias, Israel ampliou seu território, entrou na Cisjordânia, que era da Jordânia vizinha a leste,
na faixa de Gaza, que é na faixa litorânea, que pertencia ao Egito, e entrou inclusive na Península do Sinai, já estava entrando no Cairo para invadir o Egito para acabar com essa guerra. E conquistou a parte leste da cidade de Jerusalém e tornou Jerusalém a sua capital. Está ali em Jerusalém o Knesset, o parlamento israelense. Então, agora só que eles mantêm oficialmente a capital como Tel Aviv por questão desse conflito internacional que tem que ser resolvido. Essa resolução que eu tinha mencionado na negociação que o presidente Bill Clinton fez com Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, em 1993, e Yasser Arafat, que era o líder, o presidente da Autoridade Palestina na ocasião. Fizeram uma aliança durante 7 anos, de 1993 ao ano 2000, quando Israel deveria devolver os territórios ocupados em guerra, como ele fez já anteriormente com o Egito, com Anwar Sadat, presidente do Egito, em 1979. Ele devolveu toda a Península do Sinai, a faixa de Gaza ficou ocupada militarmente, Cisjordânia ocupada militarmente, e Jerusalém unificada ainda sob o domínio de Israel. Mas em 1993, então, Yasser Arafat fez esse acordo com o Yitzhak Rabin, a presença do Bill Clinton, e durante um período de 7 anos, então, ia ser devolvidas as terras, e também o Estatuto Final de Jerusalém, de quem seria Jerusalém, seria discutida durante aquele período. Quer dizer, não foi uma resolução que já decidiu Jerusalém. E chegou no ano 2000, no final do mandato do presidente Bill Clinton, ele reuniu de novo Yasser Arafat com o Ehud Barak, que então era o primeiro-ministro substituto em Israel. Ehud Barak, primeiro-ministro de Israel, fez uma proposta de devolver a cidade leste de Jerusalém, a parte leste, para criar o Estado palestino, então para que houvesse uma capital também como Jerusalém. Foi a primeira vez na história que um primeiro-ministro fez essa proposta e não fez o acordo porque o Yasser Arafat da Palestina não aceitou, queria mais territórios para a criação do Estado palestino. Muito bem, então quando eu falei sobre essa proposta das Nações Unidas, já de 1947, era que Jerusalém permanecesse uma cidade dividida entre ambos os estados, e também a decisão e a proposta e a força, né, de pressão que as Nações Unidas estão exercendo, como nessa votação no dia 21 de dezembro, é que Israel volte aos limites anteriores a 1967, entregando Gaza, Cisjordânia, entregando a parte leste de Jerusalém para que seja a capital então do futuro Estado palestino. Então, quando o Papa fez essa proposta, não é nenhuma novidade, não é o Papa que é o Salvador. Aliás, tem muitas pessoas que falam do Papa ser o anticristo, porque na mitra papal tem escrito Vicaris Dei, que quer dizer vigário de Deus, e que as letras romanas dão o número 666, tá? Como também pessoas falam que o Bill Clinton não, desculpa, né? Agora, o Donald Trump, ele é o anticristo, que ele tem perfil de anticristo. Algumas pessoas falando que o presidente turco seria o anticristo, falam de um anticristo islâmico, e o presidente turco, então, Erdogan, ele tem algumas características de oposição a Israel, à destruição do Estado de Israel e à liderança do mundo árabe também, pensando no islamismo como uma religião que mais cresce nesse aspecto politicamente e está invadindo todos os países de diversos continentes. Então se fala de um anticristo que vai dominar sobre todas as nações, pensando no islamismo. E também se fala do presidente francês Emmanuel Macron, que tem uma ascendência judaica, que está sendo investido, né, pelos Illuminatis, que a nova ordem mundial está preparando um Cristo para a nova era. Então, também o nome de Emmanuel Macron é citado. E as pessoas citam, quando falam a respeito desses nomes, falam de características que existem nas profecias bíblicas, e eu vou falar a respeito das características bíblicas e da pessoa, desses nomes, né, que estão citados por essas pessoas que falam a respeito de Apocalipse. Mas o que eu quero dizer nesses nomes, esses nomes que foram citados agora, tem outros nomes também. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus Cristo disse da seguinte maneira: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então,
Dentro desses vários nomes, e claro, com algumas características bíblicas, são falsos cristos, né? Não são o Cristo, o Cristo da nova era ou o anticristo bíblico. Claro que existem características de alguns deles e pode até, nesse sentido, um deles se posicionar. Mas eu vou falar num outro vídeo a respeito desse assunto, de características de quem é o anticristo, para analisar esses nomes, então, se eles realmente são pertinentes à pessoa do anticristo, biblicamente falando, tá? O assunto deste vídeo agora não é esse, o assunto não é falar do anticristo propriamente dito, mas eu acabei citando esses nomes e algum papel que eles estão exercendo no cenário internacional que podem motivar a ser reconhecido como anticristo. Mas o que eu quero dizer nesse sentido é que a resolução da ONU, com essa votação, foram 128 nações das 193 que são membros da ONU. Quer dizer, uma ampla maioria está votando contra Jerusalém ser a capital de Israel, ou votaram rejeitando que a embaixada dos Estados Unidos fosse transferida para Jerusalém. Claro que isso vai dar muita repercussão, a postura do presidente turco vai gerar o conflito de ideias, quer dizer, essa solução vai ser negociada, e aí entra, de maneira simples, exatamente aquilo que eu tinha falado da profecia de Obadias, capítulo 1, versículo 11, quando fala que no dia que, estando presente, os descendentes de Esaú, que são nações árabes, as nações estrangeiras, entraram pelas portas de Jerusalém e tiraram os bens de Israel, entraram pelas portas de Israel e deitaram sorte sobre a cidade de Jerusalém. Então, estamos falando sobre uma conferência com presença de estrangeiros, por isso que eu falei que a resolução, a aliança que foi feita lá em 1979 pelo presidente Jimmy Carter com Anwar Sadat do Egito e o Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, ou a de 1993, quando o presidente Bill Clinton estava com o Yasser Arafat e o Yitzhak Rabin, ou no ano 2000, o Bill Clinton de novo, o presidente americano, com o Yasser Arafat e com o primeiro-ministro Ehud Barak. Quer dizer, todas elas foram alianças que foram feitas, inclusive a de 93 para 2000 foi uma aliança de 7 anos, como está escrito em Daniel 9, 27, mas não era a aliança bíblica. Então, são preparativos que estão sendo feitos para uma aliança definitiva. E agora, com essa discussão, então não é um presidente, como também não é o presidente Donald Trump que vai resolver a situação. Eu tinha mencionado isso no outro vídeo, falando sobre Donald Trump. Agora eu estou relembrando exatamente essa palavra que fala que os estrangeiros vão entrar pelas portas de Israel. Eles vão lançar sorte sobre Jerusalém. Então, é exatamente essa situação que está acontecendo. Jerusalém está no centro da discussão. Para resolver o conflito no Oriente Médio, precisa passar por essa resolução. É uma resolução difícil, tá? E existem propostas, inclusive até o Papa também, que não é o anticristo, que fala a respeito desse assunto de um status de Jerusalém como capital dividida entre ambos, uma solução de 2 estados, que é a proposta de 1947 da ONU. Tá? Então não mudou nada, na verdade, só que está agora na pauta, né, para haver uma resolução. Então, as pessoas estão muito excitadas com todas essas coisas, né? Falando uma série de situações, uma série de palavras, de profecias, né? E, claro, as profecias estão se cumprindo, nós estamos caminhando para isso. Então, nós vamos aguardar realmente o processo que vai ser ainda desenvolvido, né, de negociações. O fato é que as negociações vão acontecer, como está escrito biblicamente aqui. Vai ser feita uma aliança entre árabes e israelenses, uma aliança com 7 anos de duração. Durante esse período, como em 93 a 2000, Israel tem que ter a devolução, tem que fazer essa devolução progressiva da autoridade, desocupando militarmente, entregando as cidades ou toda a faixa de Gaza ou toda a faixa de Cisjordânia nas mãos da autoridade palestina, entregando seus bens para os descendentes de Esaú. Vão fazer uma confederação, quer dizer, a solução de 2 estados que está sendo proposta é o que está biblicamente, e no versículo 7 de Obadias 1 fala isso: os teus aliados ou os teus confederados te enganaram, levaram você para fora dos seus limites.
os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Então, estou falando ainda do conflito entre Esaú e Jacó, ou entre países árabes e a nação de Israel, e falando de uma confederação, mas nessa confederação as coisas não aconteceram muito bem, porque os aliados ou os confederados de Esaú, que são as pessoas ou o povo de Israel, gozando da paz que vai ser proposta, ou seja, a proposta que tem sido feita, inclusive o primeiro-ministro Netanyahu tem falado a respeito disso, que ele vai fazer a paz com todos os países árabes. Eu falei a respeito de que ele fez esse discurso na ONU ainda esse ano de 2017, e ele falou, vou fazer paz com todos os países árabes, inclusive com os palestinos, mas eu quero segurança para o meu povo de Israel. Quer dizer, o fim dos atentados terroristas, e isso não vai acontecer. Então, em Obadias 1, versículo 10, fala que Israel vai revidar os aliados vão enganar e prevalecer contra Esaú, ou vão levar para fora dos limites deles, como é o que está acontecendo nessa questão do Estado palestino, dos limites que estão sendo discutidos agora pela ONU. E no versículo 10, então, de Obadias 1, fala isso, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, né? Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então, os árabes, apesar de fazer uma proposta de paz, uma aliança de paz, vai ser uma aliança de paz falsa, porque eles vão continuar praticando violência contra o irmão Jacó, Israel. E por causa disso, em determinado momento dessa aliança de 7 anos, por causa da violência feita ao irmão Jacó, Jacó vai se levantar e vai quebrar a aliança na metade dos 7 anos, que é quando surge o anticristo com uma justa causa de dizer, olha, a aliança não está praticamente acontecendo, porque era uma aliança de paz e segurança, e essa paz ou a segurança não está acontecendo efetivamente, então ele vem com um revide prevalecendo contra Esaú, prevalecendo contra os países árabes. Então vai haver uma postura de domínio do anticristo sobre todas as nações, a começar em Jerusalém, vai tomar o governo em Jerusalém, ou vai assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, como está em Daniel 9:27, como está em 2 Tessalonicenses 2:4. E em Mateus 24:15, o próprio Jesus falando, quando vocês virem o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, lá no lugar santo, então fujam aqueles que estiverem na Judéia, porque haverá um tempo de grande tribulação, como desde o princípio do mundo não houve, nem haverá jamais. Mateus 24:21. Então, é nesse sentido que eu já falei em outros vídeos, eu estou repetindo, mas exatamente só para focar essa questão, que estamos dando os passos verdadeiros para haver uma aliança árabe-israelense na presença dos estrangeiros, discutindo ou lançando sorte sobre Jerusalém, como está em Obadias 1:11. Então, baseado nisso, nós vamos aguardar os fatos, as negociações, mas o que está escrito na Bíblia é exatamente o que vai acontecer. Então, as pessoas têm perguntado ou falado a respeito desse assunto, e é preciso embasar bem nesses textos bíblicos, eles são muito claros e evidentes e estão se cumprindo em nossos dias. Então, que você possa estar acompanhando. Eu tenho postado essas notícias no Facebook, e aí no Facebook eu faço comentários, né, quando existe uma notícia assim de importância, de significância que as pessoas possam saber. E agora estou gravando em vídeo para falar sobre esses dois eventos, da ONU de 21 de dezembro e do Papa dia 25 de dezembro, para que então você possa estar dando sequência no acompanhamento dos fatos e também possa entender aquilo que está escrito, que cada vez mais as coisas vão se esclarecendo dentro da profecia que está declarada na Bíblia, e as confusões que têm sido feitas e faladas, como eu vou falar a respeito desse assunto, a respeito da pessoa do anticristo, biblicamente, para então nós podermos entender dessas pessoas que já citei, se existem realmente alguma dessas pessoas que se encaixa no perfil e possa ser o anticristo. No momento, a importância não é a pessoa só do anticristo, mas as negociações e o processo que está desenvolvendo em cumprimento da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe com graça, com sabedoria, com entendimento, e que você possa estar acompanhando os fatos e também as notícias que estão sendo divulgadas, e a palavra que eu tenho comentado também, que você possa estar acompanhando os próximos programas que eu vou estar gravando, falando a respeito desses assuntos também. Então, um abraço a todos e que Deus continue nos abençoando com o entendimento nesses dias que nós estamos vivendo.